Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o versículo de número 6. Assim está escrito: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo deixou registrado essa palavra quando ele estava falando sobre a nova vida que nos é concedida debaixo da manifestação da graça de Deus. Falando sobre duas inclinações fortes e opostas entre si: a inclinação da carne e a inclinação do espírito. Para entendermos isso, nós precisamos relembrar que nós fomos criados pela mão de Deus perfeito. Mas com a desobediência, a entrada do pecado, nós fomos corrompidos, contaminados, destituídos, separados e passamos a viver longe de Deus. Não longe do seu olhar, porque Deus nunca nos perdeu de vista, mas longe daquela comunhão, daquela proximidade com Deus e, portanto, vivendo uma vida desregrada, uma vida marcada pelos efeitos da prática do pecado na nossa vida. Por quê? Porque dominados pelo pecado, o pecado passa a ser um senhor e nós passamos a ser, então, servos do pecado. E servos do pecado só vai fazer a vontade do pecado, o que ele induzir, o que ele propor. Não há em nós, sem Jesus, força nenhuma para resistir este mal que é induzido pelo pecado na nossa vida, para que venhamos a viver daquela forma. E o adversário, ele é tão astuto que ele ilude e engana as pessoas para que elas tomem entre si que elas são livres, que têm a liberdade para fazer o que quiser, quando na verdade quem vive no pecado não tem liberdade. Ele está debaixo de uma prisão, de uma escravidão que é governada pelo adversário, portanto, por Satanás, que domina a vida das pessoas longe da presença de Deus e leva elas a se iludirem de que são livres para fazer o que quiser, quando na verdade isto não acontece. Porque se fosse assim, as pessoas não se deixavam levar por vícios, por violência, por práticas desagradáveis, mas o que acontece é que quando elas são levadas por este caminho, elas não conseguem voltar atrás, não conseguem se libertar daquela situação. Então aí está provado que aquela pessoa não é livre, não tem liberdade. Ela pode a qualquer momento ser enganada e ser alimentado nela um desejo que vai se tornar uma prática, um vício, um comportamento. E não há força suficiente para se libertar disso, porque quem liberta é Jesus. Deus abençoe a irmã Helenay. A palavra de Deus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Enquanto isto não acontecer, esta pessoa não está vivendo a verdadeira liberdade para a qual Deus criou o ser humano. Quando nós observamos as coisas como é que ela funciona, Deus nos criou santo, perfeito para a eternidade. Deus nos criou com a vida espiritual, física e eterna. Com o pecado, a corrupção do pecado, nós perdemos a eternidade, perdemos a comunhão com Deus, a nossa vida espiritual foi rompida imediatamente, a vida física foi limitada no tempo e no espaço,
e a vida eterna deixou de ser uma promessa, porque nós fomos vencidos pelo pecado. Foi por isso que Deus demonstrou seu grande amor em entregar o seu Filho Jesus antes da fundação do mundo. Portanto, antes de todas as coisas acontecerem, antes do homem ser criado, antes do homem pecar, Deus já havia entregue o seu Filho para redenção. Jesus é chamado na Bíblia o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então não é uma coisa que Deus fez e como saiu algo errado, Deus imediatamente criou ali um plano B para reverter aquela situação da humanidade. Não, Deus já tinha tudo isso em mente. Estava no seu plano e no seu propósito, conforme a Escritura revela. E ela tem credibilidade, ela é confiável, não há o que duvidar do que diz a palavra de Deus. E ocorre que com essa transgressão, Deus tinha um tempo para realizar o seu plano, porque as coisas de Deus não são feitas precipitadas, às pressas, não. Isto prova que Deus não foi pego de surpresa, porque Deus só permitiu que o seu Filho viesse ao mundo para cumprir o plano pelo qual ele se entregou antes da fundação do mundo, mas o sacrifício foi realizado depois de um bom tempo, na plenitude dos tempos, quando Deus preparou o mundo para receber o seu Filho que viria a esta terra, tornando-se humano, a encarnação de Jesus. E isto, Deus preparou todas as coisas que elas contribuíssem para o bem. E foi assim que aconteceu. Então diz, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então Jesus veio com essa finalidade. E então viveu a sua vida, demonstrou o amor de Deus, proclamou a reconciliação, a salvação, a libertação, prometeu a vida eterna aos que nele crescem, e todos os que vieram a Cristo começaram a desfrutar dessa transformação e a vivenciar uma liberdade nunca antes vivida. Mas em Jesus, esta liberdade, ela tornou-se possível. Por quê? Quando houve esse desregramento, essa desobediência, então o homem ficou sujeito a condenação do pecado, poder do pecado e corpo do pecado. Todas as coisas que o afastam de Deus. Condenação do pecado porque, em pecando contra Deus, perdendo a comunhão, perdendo a vida, estava destinado a ser separado de Deus eternamente. Poder do pecado, porque o pecado não dá trégua. Ele assedia o ser humano às 24 horas por dia, sempre tentando incutir-lhes na mente alguma coisa, como sendo obra do pecado, que na Bíblia é chamada obras da carne, para que a pessoa seja induzida a praticar aquilo como uma realização na vida. E terceiro, ele convive ainda com o corpo do pecado. E é através do corpo do pecado que esta inclinação da carne, que não é a carne, a pele em si, mas é a natureza carnal do ser humano. A natureza carnal, humana, desviada de Deus, inimiga de Deus, irreconciliável. Esta é a natureza. Com Jesus, ele, ao nos perdoar e libertar, ele já de imediato tira de nós a condenação do pecado. Nos liberta e transforma e nos dá o poder para vivermos a cada dia vencendo o poder do pecado através de uma vida santa e consagrada a Deus.
vencer o poder do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas ainda trazemos o corpo do pecado. E este corpo do pecado, que é o servo que obedece ou à inclinação da carne ou à inclinação do espírito. O espírito do homem no estado de pecado está morto. E a natureza carnal está atuando, dinâmica na vida da pessoa. Quando ela vem a Jesus, a carne é crucificada, a natureza carnal, ela é crucificada, ela é subjugada com o poder de Jesus, pelo poder do sacrifício de Jesus. E o espírito que estava morto, ele passa a ser revivificado. Diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Então nós somos vivificados. É como que se estivéssemos mortos e fôssemos ressuscitados pelo Senhor. O nosso espírito continua no nosso interior. A nossa composição é espírito, alma e corpo. Mas o espírito longe de Deus, na contramão, ele está morto, silenciado. E a carne, quer dizer, a natureza carnal, é que está reinando na vida das pessoas. Então, quando vem a Cristo, esse espírito, ele é como que diz, acordado. Deus nos ressuscitou em Cristo. Então, nosso espírito foi restaurado à comunhão com Deus, e o acesso de Deus para a nossa vida é através do nosso espírito. E então, entregando a vida a Cristo, nós rompemos com o pecado, com o mundo e com a carne. E, portanto, nos colocamos em submissão à vontade de Deus, para que o Espírito de Deus, que no ato da salvação, ele venha habitar em nosso interior, ele possa comandar o nosso espírito, o espírito humano, para que venhamos, então, a mortificar a carne e abrir espaço para o espírito, que é ligado às coisas de Deus, para que ele possa assumir o controle, o comando da nossa vida. E a partir de quando o espírito assume o comando da nossa vida, então nós passamos a desfrutar a proximidade com Deus, a comunhão, a paz, a alegria, o contentamento, a provisão, a proteção, a direção. E passamos a ser enriquecidos com a presença de Deus. E somos restaurados àquele propósito original de Deus ao nos criar. Mas ainda trazemos o corpo do pecado. Por isso que é preciso viver em constante consagração diante de Deus, para não abrir brecha, para não ceder, para não escorregar. Quando Paulo escreve aqui, ele diz, por quê? A inclinação da carne é morte. Tudo quanto a carne estiver dominando, a consequência final será a morte. Morte, eu sempre digo, não é aniquilação. Morte é separação. No caso, morte espiritual é separação de Deus. Morte eterna, separação eterna de Deus. Observe o que Paulo escreveu, deixando bem claro o que é próprio da carne e o que é próprio do espírito. Quando ele diz aqui, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ela é inimiga de Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Paulo escrevendo, ele disse, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Veja o que ele deixou registrado em Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 16 e 17, está escrito assim, Gálatas. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos desordenados, a inclinação da carne. Por quê? A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Há uma guerra, uma peleja no nosso interior. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Um procura impedir a ação do outro. O espírito, quando impera, a carne é crucificada, é subjugada. Paulo escrevendo diz, fazei morrer a natureza carnal, as obras da carne, para que elas não se manifestem. E o espírito domina. Então, quando o espírito domina, a carne não tem vez. A inclinação da carne não tem vez. Quando a carne domina, o espírito fica sufocado. E ele não pode agir, porque a carne está no comando, está no controle. Então é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui sobre esta guerra. E esta guerra, nesta guerra entre a carne e o espírito, não há trégua. É uma guerra ferrenha. 24 horas por dia. Eles estão guerreando carne e espírito para assumir o controle, o domínio da nossa vida. E o corpo, como é o servo, é o escravo, ele vai obedecer quem estiver dominando, ou a carne ou o espírito. Então veja, quais são as obras próprias da carne. Diz aqui. Por quê? As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui está próprio os hábitos que são praticados quando a inclinação da carne está reinando, está dominando a nossa vida, está no controle. O apóstolo João escreveu que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são coisas do mundo. E ele diz que o mundo passa e as suas concupiscências. Então, este é o trabalho quando a inclinação da carne está dominando a nossa vida. E o nosso corpo não tem voz altiva. Ele não pode dizer, não vou cumprir, não vou fazer. Ele é servo. Ele cumpre sem reclamar. Porque quem está no controle ou é a carne ou é o espírito. Agora, veja bem. O conselho que Paulo deixou é, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se vivemos em espírito, andemos em espírito. Então, quem vive no espírito e anda no espírito e permite que o espírito domine a vida, porque a inclinação do espírito, diz aqui, é vida e paz. E quais são as obras ou os frutos que o espírito opera na nossa vida? Então é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Então, observa, para se dar lugar à carne, não é preciso nenhum esforço. É algo assim que, num piscar de olhos, se houver um descuido da nossa parte, a carne subjuga o espírito e passa a dominar. E aí, é como diz a palavra de Deus, quando os ímpios governam, o povo geme. É a mesma coisa. Quando a inclinação da carne domina, o corpo padece, o espírito geme. Mas quando os justos governam, o povo triunfa, o povo se alegra. Então, quando o espírito domina, a alegria de Deus faz parte da nossa vida. Então, é este o ponto principal. Agora, uma vez que a pessoa descuidou, agiu de maneira imprudente, sem vigilância e escorregou, permitindo a carne que dominasse a vida, para voltar a subjugar a carne e permitir que o espírito volte a dominar, olha, isso é um sacrifício muito grande. Por isso que existem muitas pessoas que, uma vez que cedeu à natureza carnal, dificilmente eles conseguem se levantar. Porque é uma luta, é uma guerra travada. Por isso é que a luz da palavra de Deus diz que quem está em pé, olhe para que não caia. Jesus disse, orai e vigiai. Oração e vigilância vai nos dar o fortalecimento necessário para não permitir a esta natureza carnal que procura nos assediar todo o dia para que venhamos a ceder com aquela ilusão de que é uma coisinha pequena, é passageira, não vai fazer mal e não custa nada, e a pessoa cai nesse conto da sereia, e uma vez que abriu uma brecha, o adversário vem e coloca uma cunha maior, abre a fenda e a pessoa está derrotada. E nós vemos muitas pessoas, mundo afora, derrotados, que outrora foram instrumentos de Deus, viveram, desfrutaram da liberdade dada por Jesus, da inclinação do Espírito, que é, conforme nós observamos aqui, que é paz e vida, não é? Deixa eu ver. A inclinação do Espírito é vida e paz, então se deram por vencidos, foram derrotados. Então é muito difícil. Então, por isso que é preciso ter muito cuidado e ficar atento. Não se pode descuidar. O escritor, Deus abençoe, Luci, o escritor aos Hebreus, ele deixou registrado o seguinte, no capítulo 12, diz assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, só mesmo permanecendo firmados em Jesus, sem fazer concessões às induções da carne, da natureza carnal, porque ela é enganosa, ela é mentirosa, e ela só tem o intuito de nos fazer deslizar. E a palavra de Deus diz que um abismo chama o outro abismo. Então é preciso muito cuidado. Foste liberto por Jesus, crucificaste a carne com os seus feitos, as suas obras, o Espírito está dominando, o contato com Deus está contínuo, a comunhão, a alegria, a paz, o regozijo, a proteção, a certeza de salvação, a garantia de vida eterna. Mantenha-se atento, seja prudente e vigilante. Não descuide, porque o inimigo, ele é astuto. Ele age na inclinação da carne.
E ele às vezes não vai colocar algo que, à primeira vista, você já vai logo discernir que é algo do mal. Mas ele vai colocar algo que aparentemente pode ser bom e desejável, mas que na verdade é como o anzol com a isca, que quando você quer pescar o peixe. Se você jogar só o anzol, o peixe não vai pegar o anzol. Mas se você colocar uma isca apetitosa, mas ele vem certo e ele abocanha. E quando ele dá aquela bocada no anzol, o anzol fisga ele não tem mais como escapar. Assim também é a inclinação carnal. Ela apresenta uma coisa, mas no meio ali está o anzol de Satanás, que procura fisgar e prender a pessoa, e uma vez presa, ela não tem como sair dali. Se bate de um lado, se bate de outro, mas não tem jeito. Por isso que é preciso ter cuidado, pedir de Deus graça, discernimento, vigilância e prudência. Você mesmo sabe quão difícil foi para chegar a Cristo. E agora, desfrutando de todas as bênçãos que acompanham a salvação, tendo a liberdade espiritual, o contato direto com Deus, a comunhão com Deus, por que é que vai vacilar agora, depois de ter experimentado, de ter provado esta comunhão, esta vida espiritual com Deus, que traz regozijo, alegria e esperanças eternas para novamente voltar a se subjugar a uma vida anterior, quando não conhecia a Jesus? E o pior é que quando a pessoa é liberto, vem a Jesus, desfruta as virtudes da vida eterna, da salvação, e recai, diz-nos a palavra de Deus, é quase que praticamente impossível esta pessoa receber um novo ânimo para se levantar. Portanto, enquanto você está em pé, enquanto a natureza carnal está crucificada, o apóstolo diz, já estou crucificado com Cristo. E a vida que vivo agora, que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Então nós temos que fazer morrer a inclinação carnal. Quando você discernir que é algo pertencente à carne, crucifica-o. Faça morrer. Sufoque aquele desejo. E no lugar daquele desejo, coloque desejos para adorar e glorificar a Deus. Para um momento de aproximação com Deus, de oração, para que aquela inclinação não prevaleça sobre a sua vida e encontre uma porta aberta para ela entrar. Deus abençoe Geraldo Júnior. Então veja o que ele disse, porque a inclinação da carne é morte, não é outro termo, é isso mesmo, é morte. Morte espiritual, morte eterna, separação eterna de Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós estamos desfrutando vida com Deus e paz. Vida liberta, transformada, abundante, frutífera, espiritual e a promessa ainda de desfrutar uma vida eterna com Deus. Agora, vamos abrir mão de tudo isso e voltar a nos subjugar debaixo da morte? Não é bom pensamento. Para agir desta forma, só pode estar variando da cabeça. Então é preciso ter muito cuidado e estar atento. Não se mostre forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa e achar que vai vencer na força. Não vai. Nós só somos vencedores porque Cristo venceu por nós. Ele diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições,
Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu em nosso lugar. Então, a vitória de Jesus é colocada à nossa disposição. Então, quando nós estamos escudados em Jesus, por Jesus, nós recebemos vitória. E nos mantemos firmados nele, unicamente nele. Não há mais outro lugar onde a gente possa estar firme e seguro, a não ser unicamente em Jesus. Então veja, inclinação da carne guerreando com a inclinação do espírito. Mas aqui está claro, é que o homem no seu estado de pecado, ele não consegue enxergar que na inclinação da carne tem como consequência a morte. Mas aquele que vive pela inclinação do espírito, ele sabe, tem certeza de que a inclinação do espírito o levará para a vida e para a paz. Por que ele sabe? Porque a pessoa que está no estado de pecado, diz a Bíblia que o Deus deste século cegou-lhes o entendimento para que não resplandeça neles a luz do Evangelho da glória de Deus, pela qual o entendimento é aberto e a pessoa passa a enxergar o meio em que está e recorre a Jesus para se libertar. Já quem está em Cristo, porque ele sabe que a inclinação do Espírito é vida e paz, porque o entendimento dele foi aberto. O Evangelho resplandeceu na vida dele e ele recebeu um entendimento para discernir as coisas de Deus. Então, ao discernir, ele vai procurar viver nesta conduta e desta forma. Então, veja, quem vive na carne, satisfazendo os desejos da natureza carnal, não está agradando a Deus. Para agradar a Deus, a pessoa precisa viver totalmente direcionado pelo Espírito de Deus, que orienta o espírito humano a servir, adorar, bendizer, glorificar a Deus e colocar-se em submissão a Ele. Esta é a reflexão. Que possamos avaliar a nossa conduta e ver se em nós existe ainda aí algum resquício da inclinação da carne que está atrapalhando a nossa comunhão plena com Deus. Se houver, é hora de identificar, repreender e não dar mais espaço para que isso se manifeste na nossa vida. Porque, como disse, o corpo é escravo. O que se jogar para o corpo, ele vai fazer. Então, se a carne prevalecer, o corpo vai praticar obras da carne que são contrárias à vontade de Deus. Mas se o espírito dominar, o corpo vai produzir obras que vai levá-lo para mais perto de Deus e identificá-lo como alguém que está servindo a Deus. Que possamos, então, meditar sobre isto aqui. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Escolhamos viver dirigidos, governados pelo Espírito de Deus através do nosso espírito. Querendo Deus, amanhã retornaremos.